Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo em mais um vídeo de análise de ações e fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre ações, uma análise básica de ações. Banco do Brasil, análise do Banco do Brasil. Pessoal, todo mundo fala dessa ação e tal, é legal ou não? Vou te ensinar a fazer uma análise básica aí para você ter suas próprias conclusões. E antes de começarmos esse vídeo, eu quero te convidar, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu joinha, ativa as notificações, se inscreva aí na nossa página do Instagram, deixa aí os seus comentários, aquilo que você quer como análise, aquilo que você acha, a sua opinião vale muito para mim. Eu já vi muita gente falando análise de ação disso, de ação daquilo, e cada um fala uma coisa, cada um chega numa conclusão, cada um faz o que quer e faz uma confusão na minha cabeça. Eu fico com medo de comprar e perder o meu dinheiro. Isso aí é o que mais acontece aí no mercado de ações no mundo hoje, aqui, principalmente no Brasil. Muitas informações e às vezes você não sabe como fazer essa análise, você comprar essa ação, comprar uma ação e ter sua análise própria. Então trouxe para você aqui uma análise básica para você fazer como nessa ou em qualquer outra ação. Então trouxe para você aqui uma análise básica como eu faço. Antes de fazer uma compra de uma ação geradora de renda, como assim, Beto? Antes de comprar uma ação eu determino, é uma ação para médio, curto ou longo prazo. Então estou aqui fazendo a análise básica para você que quer gerar renda passiva, renda recorrente. Você tem um ganho de capital aí a médio e longo prazo. Estou fazendo uma análise básica aqui, mostrando como você ter renda passiva, você tem uma renda recorrente de médio e longo prazo. Como assim, Beethoven? Análise básica, porque existe uma análise preliminar antes de fazer uma análise fundamentalista, uma análise mais profunda. É necessário fazer uma análise mais profunda? Eu te recomendo, se você for fazer uma análise, comprar uma ação para você investir de médio e longo prazo, eu te recomendo sempre fazer uma análise mais profunda, para você saber se o mercado ele vai ter permanência no longo prazo. Separei aqui para você hoje a BBA-S3, que é o Banco do Brasil. Assim como os fundos imobiliários, assim como a grande maioria das ações, se você está focado em ter um ganho sobre renda passiva, a primeira coisa que você deve observar é o dividendo. Observa se a ação paga dividendo ou não. Vejo muitas pessoas investindo no mercado de ações, investindo em ações aí, pensando em ter renda passiva, mas investindo na ação errada. Por quê? A primeira coisa que ele não observa é se ela paga dividendo constante. Então você pode entrar no site Fundamentos, que é um site gratuito, ele vai te dar essa informação. Se essa ou qualquer outra ação ela te paga dividendo. Então a primeira análise que você deve fazer é se ela paga dividendo e se ela tem constância no pagamento de dividendo. Às vezes a pessoa observa se aquela ação está pagando dividendo nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. E falar, não, está pagando tudo certinho, nos últimos 12 meses ela pagou. Mas não observa que às vezes ela pulou 2 anos, ficou 3 anos sem pagar. Às vezes nos 2 últimos anos ela pagou muito abaixo do mercado, ela não tem uma constância. Então, primeira análise, antes de comprar uma ação, como por exemplo, aí estou dando o Banco do Brasil, observa se o pagamento de dividendos ele é constante ou não. O segundo critério de avaliação antes de comprar uma ação é sempre olhar o preço sobre o valor patrimonial, sobre o ativo da empresa, sobre o patrimônio líquido da empresa. Tem muita gente que pega a análise pronta, vai lá e observa o preço sobre o valor patrimonial naquela análise pronta e não tem a sua conclusão. Então eu vou te mostrar como você faz isso. Você vai observar, você vai pegar o valor patrimonial da empresa, vai subtrair pela dívida que a empresa tem e vai dividir sobre o número de ações. Como assim, Beethoven? Simples, você vai pegar esse valor aqui, patrimonial, esse valor de ativo da empresa, você vai pegar o valor patrimonial da empresa, vai subtrair a dívida líquida
da empresa e vai dividir esse restante pelo número de ações. Aí você vai ter o valor exato patrimonial da empresa. Beethoven, existe a análise mais profunda do que isso? Sim, existe, que é a análise mais aprofundada. Estamos falando aqui de uma análise básica antes de eu analisar se eu vou comprar essa ação de médio ou de longo prazo. Então você precisa de saber exatamente qual que é o valor dessa ação do mercado hoje. Beethoven, eu vi aqui um exemplo que o Banco do Brasil ele está em R$ 35 o valor patrimonial, que é o valor da ação, e ela está sendo vendida mais baixo, 31, 29, como já esteve semana passada. Eu observei que ela estava sendo vendida mais barato do que realmente o valor ela valia. Como eu faço uma boa análise nisso? Lembrando, uma análise mais aprofundada, mas de cara já mostra que o valor patrimonial da empresa ele está mais alto do que o preço que eles estão vendendo, então é uma boa oportunidade de você comprar, ou seja, você está comprando mais barato aquilo que vale mais. Beethoven, essa análise ela pode chegar numa outra conclusão? Sim, quando você faz uma análise mais aprofundada, com a análise fundamentalista, você vai conseguir perceber por que tem essa diferença de preço. Então fica aí essa dica, faça uma análise mais aprofundada. Mas por esses dois critérios que você fez, você já tem ali mostrando os indicadores se aquela ação é uma boa ação para se investir ou não, se é uma boa ação para você comprar ela a médio ou longo prazo ou não. Então, quer dizer que se ela não for boa para me comprar a médio e longo prazo eu não devo comprar? Existe um outro critério, o critério quando você compra ação a curto prazo. Mas essa é um exemplo de uma ação que é uma boa pagadora de dividendo, que tem um valor patrimonial muito atrativo ao mercado atual. Então você precisa aí de ter sua própria análise, conseguir fazer sua análise além daquilo que as pessoas falam, além daquilo que o grande público fala aí, além do que as pessoas estão sempre falando e você às vezes não sabe fazer sua análise pessoal, não sabe fazer a sua análise concreta. Aqui vai para você um presente, você também precisa observar antes, quando você vai fazer, Beethoven, eu quero investir nessa ação para me gerar renda passiva. Observa o lucro dessa empresa nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses, nos últimos 3 anos. Observa se essa empresa ela tem um constante crescimento, se ela tem um constante lucro. Se às vezes você está olhando num determinado momento, aquela empresa específica está tendo lucro só apenas nos últimos 3 meses, pode ser um grande indicador aí mostrando que ela não é tão sólida, ela não é tão permanente. Os números podem estar te enganando a longo prazo, porque se você olhar no tempo para trás, observa se aquela empresa ela teve constância. Isso mostra que algumas empresas elas não podem ser cotadas como geradora de renda passiva, ela pode ser cotada como ganho de capital, mas nunca às vezes como geradora de renda passiva, porque a renda passiva dela é infinitamente menor do que várias outras no mercado aí que te paga muito mais do que a inflação, muito mais aí do que a poupança, 3 vezes, 6 vezes mais aí do que os métodos tradicionais aí de geradores de renda passiva. E aqui vai a minha recomendação para você. Você observa sempre se a empresa que você está investindo é uma empresa de um setor perene, de um setor estável, é uma empresa, se ela faz grupo de uma empresa que ela é sustentável. Como assim, Beto? Às vezes a empresa paga dividendo, ela tem um preço sobre o VPA ideal, você faz uma análise fundamentalista dela, ela mostra ali uma constância nos últimos 3 anos, nos últimos 1 ano, nos últimos meses, ela mostra uma constante, mas às vezes ela não faz parte de um setor de base, um setor perene, um setor inquebrável. Como assim? Observa-se o que ela oferece, se aquela empresa, o valor que ela oferece para a sociedade como um todo, ele é constante e vai permanecer por muito tempo. Porque às vezes existem empresas de momento, mercados, existem momentos de mercado. Então às vezes tem muita gente migrando para empresas, investindo em ações de empresas que elas só vão durar um período curto de tempo.
E lembrando, você está investindo e comprando ações para te gerar renda passiva de médio e longo prazo. O que é um longo prazo? 5 anos, 10 anos. Será que essa empresa permanece constante por 5 anos, 10 anos? Então fica aí para você a minha recomendação. Te espero no próximo vídeo. Tchau!